lembranças do justo juízo de Deus através do dilúvio. Então, quando Deus olha para a terra e Ele encontra uma pessoa acostumada a cultos pagãos, era uma pessoa que entendia muito de sacrifícios humanos, porque onde ele morava isso era normal. Comer vísceras humanas, tomar sangue humano, oferecer filhos nos altares de deuses satânicos. Para ele era normal. Ele entendia muito bem essa linguagem. Mas Deus tem um plano de redenção. E Ele sempre terá um plano de redenção para a raça humana. Aleluia! Glória a Deus. Deus fala com Abraão lá na cidade de Ur dos Caldeus. Uma cidade totalmente pagã, que cultuava a Astarote, que cultuava a deuses que exigiam sacrifícios terríveis. Como hoje em nossos dias, existem muitas pessoas que cultuam a determinadas entidades. E essas entidades pedem sangue de filhos, umbigo dos filhos, determinado membro dos filhos. Abraão ouviu a voz de Deus e Deus fala com Abraão: sai da tua terra, do meio da tua parentela e vai para uma terra que eu ainda te mostrarei. Abraão ouviu a voz de Deus, creu e obedeceu. Abraão era um empresário da alta sociedade de Ur dos Caldeus. Ele reúne sua família, chama seus empregados e diz assim: olha, mudança radical. Por quê? Porque Deus falou comigo. E quando Deus fala, é melhor obedecer. Diz para quem está do seu lado aí: olha, quando Deus fala, é melhor obedecer. E Abraão chama a sua esposa. Certamente, em uma cidade como a cidade de Ur, eles estavam acostumados em um ritmo, em um estilo de vida urbano. Mas agora eles saem e vão habitar em tendas. Certamente sua esposa Sara não pôde levar todos os seus móveis de cedro, nem seus utensílios de prata, nem todas as suas colchas de camas de linho fino ou de seda. Era uma bagagem reduzida, um estilo de vida diferente. E Deus fala com Abraão e ele obedece e sai da sua cidade. Mas Deus fez uma promessa a Abraão. Ele disse que ia levá-lo a uma terra que daria a ele por herança, e que esta terra manaria leite e mel. Deus faz uma promessa a Abraão e dá para ele e seus descendentes por possessão a terra de Canaã. Aleluia. Glória a Deus. Mas alguém da família de Abraão estava de olho, no assunto. O sobrinho de Abraão ouviu o assunto e se interessou, achou interessante. O tio vai para uma terra que mana leite e mel, uma terra com uma extensão geográfica quase que infinita, de tão grande. Tô dentro. Ele chama a sua esposa, sua família e diz: olha, nós vamos embarcar nessa. Porque era algo muito bom de se ouvir. Terra que mana leite e mel. E eles saem de Ur dos Caldeus. Qual era o destino desta caravana? Canaã. Aleluia. E eles saem todos com essa missão, com esse alvo, com esse propósito, com esse objetivo de ir a Canaã. Abraão tinha consciência que nesse trajeto haveriam muitos perigos, muitas montanhas para subir e descer, muitos invernos, muito frio, haveria
muitos verões, muito sol. Haveria perigos, ladrões, salteadores. Haveriam pessoas de má índole que ele ia encontrar no meio do caminho, ladrões, assassinos, homens maus. Ele encontraria feras nos desertos. Seguramente ele estava consciente de que haviam áspides, haviam serpentes, haveriam insetos venenosos, perigosos no caminho. Mas ele tinha um destino, qual? Chegar em Canaã e possuir a sua herança. E nessa caminhada, todos tinham esse alvo, chegar em Canaã. Mas no meio do caminho, aconteceu um fato. E o fato foi que os empregados de ambos, Abraão era um homem muito rico, dono de muitas cabeças de gado, rebanhos enormes, muitos empregados. Seu sobrinho tinha em menor escala. E em dado momento, os pastores que pastoreavam os rebanhos de Abraão e os pastores que pastoreavam os rebanhos de seu sobrinho Ló tiveram um desconforto. Tiveram um pequeno problema de relacionamento. Repita comigo: problema de relacionamento. Problemas de relacionamento vai deixar muita gente de fora da Canaã celestial. Os pastores de Ló, com os pastores de Abraão, começaram a discutir. E dizem os grandes teólogos que o motivo da discussão era por causa de pasto, porque o número de rebanhos de Abraão era muito maior do que o número de rebanhos de Ló. E Ló, os empregados de Ló chegaram na frente, não honrando a autoridade de seu tio Abraão, e tomaram conta de toda a erva que havia para alimentar os rebanhos. E começaram a discutir, porque eles queriam alimentar os rebanhos. E não houve mais entendimento. Abraão e Ló começam a conversar para ver se remediavam a situação, mas não houve remédio. Porque quando há um problema de relacionamento, o ser humano vai pela parte mais fácil, o caminho mais fácil. E qual é o caminho mais fácil? Separação, divisão, separação, divórcio. Quando os casais discutem, o caminho mais fácil é o divórcio. É mais fácil do que perdoar, é mais fácil do que se humilhar, é mais fácil do que reconhecer suas falhas, é mais fácil do que ceder. E houve uma ruptura naquele relacionamento. Então, Ló disse: não tem jeito, tio, a gente vai ter que se separar. Não tem jeito. Então Abraão disse: então escolha você para onde você quer ir. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda, e vice-versa. E Ló, que acabara de perder o seu alvo, que acabara de ser confundido e enganado pelo seu próprio coração, olhou à distância e viu ao longe as campinas verdejantes. Ló foi traído por seus olhos. Os olhos são os órgãos que dão sentido de direção ao corpo humano. E Deus tem uma preocupação muito grande com a forma como nós vemos o mundo e tudo ao nosso redor. Por isso que Jesus falou e os evangelistas registraram. E Mateus registrou no capítulo 6 e o verso 22. Jesus dizendo da seguinte maneira: se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Mas se teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Eu quero te perguntar nesta noite:
Como é que você está vendo as coisas? Como é que você vê as coisas ao seu redor? Como anda a tua visão? Muita gente só enxerga um palmo à frente de seu nariz. Quando eu tinha 15 anos de idade, foi a primeira vez que eu vim a esta cidade para um congresso de jovens. Eu tinha 15 anos de idade. Eu já estou perto dos 50. Quem pastoreava aqui era o saudoso pastor Gutenberg. E quando eu cheguei nesta cidade, nesta igreja, eu vi os projetos e as construções. A cidade era muito pequena, mas a visão daquele homem era muito além da sua geração. E isso ficou impregnado em mim. Eu só tinha 15 anos de idade. E ele chamou o grupo de visitantes e começou a falar de seus projetos, o que ele queria fazer nesta cidade. Só havia um prédio em pé, não havia nenhum complexo construído, todavia. E à medida que aquele homem foi falando, a minha mente abriu. Aleluia! Não interessa aonde Deus te colocou. O que vai definir é o tipo de visão que você tem. Você está entendendo, irmã do círculo de oração? Cavalheiros, ministério, não interessa aonde Deus te plantou. Mas como é que você está vendo a obra do Senhor? Com que olhos você está olhando? Os perdidos, os abandonados, os esquecidos, os nus, os pobres, os mendigos, os desamparados, os órfãos, as viúvas. Porque a minha Bíblia diz que a verdadeira religião é amparar, cuidar, proteger, alimentar, suprir as viúvas e os órfãos. Resumindo, filantropia. O ministério de Jesus, além da mensagem salvadora por meio da obra vicária e expiatória da cruz do Calvário, Jesus realizava filantropia e terapia. Esse era o ministério de Jesus. E ele levanta a igreja para dar continuidade ao seu ministério. Filantropia, cuidar o próximo, se preocupar pelos outros. Jesus, ele praticava justiça social. E justiça social não é o governo que sabe fazer. Porque os homens que estão naquela cadeira, com todo respeito às nossas autoridades, eles não têm o conhecimento deste livro. E não temem ao Criador. Então eles não podem entender o que é filantropia e nem obra social. Mas você sim, porque dentro do teu peito bate um coração que é cheio do amor de Deus. O amor de Deus derramado em nossos corações faz toda a diferença na terra dos viventes. As nossas cidades, as nações estão cansadas de ouvir um evangelho que não traz transformação nem mudança para a sociedade, nem para os menos favorecidos. O mundo quer ver atitude. Atitude. Quando Abraão e Ló se separam, porque não puderam chegar a um consenso, a um acordo, a um denominador comum, uma família perdeu o rumo. Uma família não estava com a sua visão boa. Estava com os olhos embaçados. E estavam olhando para a terra. Tiraram os olhos lá de cima.
Um lapso de segundo, Ló esqueceu os mandamentos de Deus, os princípios de Deus, a vontade de Deus, a direção de Deus, a palavra de Deus e os planos e os projetos de Deus. E ele sai da companhia de seu tio. Havia um projeto principal, qual era? Chegar em Canaã e possuir a terra por herança. Eles se separam e Ló ao longe avista as campinas verdejantes e ele foi para lá com a sua família. E para a sua decepção, ele foi parar em Sodoma e em Gomorra. Por isso eu te pergunto nesta noite, como é que você está vendo as coisas ao seu redor? Como está a sua visão? Como estão os teus olhos? Que tipo de visão é a sua? Você tem uma visão de religião ou você tem a visão do reino? No reino não há paredes divisórias. Há um só Deus, um só Senhor, um só batismo, uma só fé e um só Espírito. Isso é reino. Isso é reino. No reino dos homens é um pouco diferente. No reino de Deus também tudo é diferente. E a lógica de Deus é totalmente contrária à lógica humana. No reino de Deus, para você subir, você tem que descer. No reino dos homens não. Para você subir, você tem que fazer de escada a cabeça daqueles que estão do seu lado. Pisar neles para você subir. No reino de Deus, para você ser o primeiro, você tem que ir para o fim da fila. No reino dos homens não, você tem que enganar, passar cheque sem fundo, assinar nota fria. Você tem que puxar saco, bajular, mentir, enganar. Para quê? Para ser o primeiro. Ló foi parar em Sodoma e em Gomorra, duas cidades totalmente fora da rota de quem caminha para Canaã, igreja. A igreja está caminhando para Canaã celestial. Nós abraçamos esse projeto divino de